Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de graça, Deus de maravilha. Senhor amado, Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, nos reunimos aqui, Senhor, para te engrandecer, ó Pai querido, e para aprender da Tua palavra, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor amado, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor. Oh Deus amado, nos dá sabedoria, Pai, para que possamos aprender e aguardar a Tua palavra no nosso coração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, gente, aqui estamos para mais uma aula de hoje, né? Que traz por título Desviando-se da cólera e do homicídio. Bom, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, dizia Jesus, né? Ou seja, como vimos na lição passada, né, diferentemente do que os ouvintes de Jesus, né, pensaram dele quando começaram a ouvir o Sermão do Monte, né? Ele não viera destruir a lei, mas sim para completar, aprofundar, né? Ou seja, levar a compreensão dos mandamentos a outro nível, né? Porque lá, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele só disse que era para seguir, que tudo aquilo ali ninguém era para se desviar dele. Mas Jesus, ele veio para completar essa lei, para aprofundar, para nos dar mais explicação, né, a respeito dessas leis. E em nenhum momento, ao citar esses 6 exemplos concretos de justiça mais elevada, Jesus anula as ordenanças morais da lei, mas ao contrário, aumenta as exigências relacionadas a essas ordenanças. Ali Jesus ele veio acrescentar, né, para nos explicar, ou melhor, aprofunda essas exigências, pois as leva direto ao coração da pessoa como em seguida. Amém? Então, gente, essa lição aqui ela é muito profunda, ela é muito boa e nós não podemos dispensar nenhum pedacinho sequer. Então, como nós vimos lá no começo, né? Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Quer dizer que o quê? A expressão eu porém vos digo nunca traz na sequência uma proibição, né? Que anula a exigência explícita da ordenança apresentada antes no ouvistes o que foi dito. Ou seja, ouvistes o que foi dito, mas Jesus ele diz eu porém vos digo, né? O não matarás, que é um dos mandamentos que Deus deu lá, né, naquela tábula da lei. Não matarás foi um deles, né? Não é seguido por um porém. Por um podem matar agora. Lá não estava escrito podem matar agora, ou seja, não matarás, né? Que foi dito lá. E agora ele não está dito, porém matar
podem matar agora, né? Não está escrito isso. Mas sim por um não, apenas isso. Ou seja, Jesus não destrói a lei, ele acrescenta, né? Ele acrescenta a ela algo que o expande, que a torna mais profunda, né? Em outras palavras, Jesus nunca foi um antiomianista. Agora nós vamos ver o que é isso. Um anti-homionista é um termo citado pela primeira vez no século XVI, pelo reformador protestante Martim Lutero, para designar uma prática antiga entre algumas pessoas no meio cristão. A negação da importância dos mandamentos divinos para a vida do cristão. Amém? Então, antinomianismo é o extremo oposto do legalismo. Ele é o que o apóstolo Judas denominou na epístola que leva o seu nome, de transformar em libertinagem a graça de Deus, né? E o antinomianismo foi combatido por Jesus lá em Mateus 7:15 ao 27. Ele foi combatido por Jesus, né? E também pelos apóstolos, né? Além de Judas e João, em sua primeira epístola, ele já combate este ensino errado, tá? Então, Jesus, ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para completar e para nos aprofundar, nos dar mais ensinamento, mais entendimento a respeito da palavra. E antinomianismo hoje, tá? Infelizmente, a influência da mentalidade pós-moderna tem levado alguns ditos cristãos a confundirem obediência aos mandamentos divinos com legalismo, a graça com ausência de normas de conduta, tá? Trata-se de uma torção absurda de significados. O legalismo é, de forma geral, e à luz da Bíblia, a ideia de justificação pelas obras, a fixação imprópria de regras de conduta como necessidade para a salvação e a negligência ou ignorância em relação à graça de Deus, tá? Nós temos que o quê? Hoje nós não estamos sobre a lei, nós estamos sobre a graça de Deus através de Jesus, né? Glória a Deus. Então, os frutos dessa mentalidade equivocada é um cristianismo meramente nominal. São pessoas que se declaram seguidoras de Jesus, mas cujo comportamento se choca frontalmente, tá? Com os mandamentos divinos e não acham isto absolutamente nada demais.
dizem que são de Deus, mas não estão interessados em nenhum compromisso com seus mandamentos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, né? Por quê? Porque a lei ela veio para ser obedecida, certo? Então, nós não podemos ignorar as leis, os mandamentos. Se nós quisermos de verdade, né, ser salvos, nós temos que obedecer às leis de Deus, ou seja, os mandamentos. Nós temos que seguir aqueles mandamentos do Senhor, né? Que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Amém? E não farás para ti imagem de escultura. Não colocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, tem tanta gente que qualquer coisinha que faz, que fala, né? Ah, fulano, tu viu isso, não sei o que. Capaz, isso aí não é verdade. Eu juro que é. Cada vez que nós estamos jurando, tá? Que nós temos, eu juro, nós estamos colocando o nome de Deus em vão. Porque não tem que fazer isso. A palavra de Deus é sim e não. A palavra do cristão também é sim e não. Ou é ou não é. Certo? Então, nós temos que sempre procurar obedecer. Como ali diz, ó, não matarás. Nós sabemos que não podemos matar, né? Porque ele não diz, não pode matar uma certa tempo, né? Não, é não, certo? Glória a Deus, aleluia. Então, sua visão de Deus se dá apenas em termos utilitaristas ou na forma de uma muleta psicológica, né? Ou seja, no primeiro caso, o do Deus utilitarista é quando se busca de Deus somente bênçãos materiais e físicas, tá? Já, ou seja, a bênção de Deus acima do Deus da bênção. Porque infelizmente, meus amados, tem gente que vai na igreja, está atravessando um problema de enfermidade, um problema material, né? Uma causa na justiça, essa causa não foi ganha, então aí tá difícil de ganhar, a pessoa vai para a igreja, a pessoa faz corrente, a pessoa pede oração, a pessoa chora, a pessoa busca, tá? Aí quando ela recebe aquela cura ou aquela bênção material, aquela causa que era impossível e Deus torna possível o ganho dessa causa, a pessoa faz o quê? Ela se afasta da igreja. Ah, agora eu já consegui, tudo bem, tranquilo, eu não preciso mais ir. Mas a pessoa esquece, né, que a gente tem que querer é o dono da bênção e não só a bênção. Porque não é porque deu certo aquela ali que não vai vir mais lutas, né? E para isso, meus amores, nós temos que estar o quê?
sempre na presença de Deus. Por isso que Deus diz, o primeiro mandamento de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Amém? Nós temos que buscar a Deus por nós, né? Por necessidade nossa, porque sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, tá? Nós não podemos buscar a Deus só nos momentos ruins. Quando tá bom, tu esquece, tu não vai na igreja, tu não ora, tu não busca, tu não jejua, tá tudo bem, para que eu vou fazer? Né? Então, isso é usar Deus como utilitarista, tá? Utilitarista, tá? É que quando tu busca a Deus só por interesse teu, a teu favor, tá? Tu não busca Deus por necessidade, tu não busca Deus por amor, tu não busca Deus por sentir dentro de ti uma falta de Deus, um vazio, tá? Tu busca Deus simplesmente porque tu precisa. E não é assim, meus amores. Deus, Ele quer ser adorado por nós. Foi para isso que Ele nos criou, para ser adorado por nós, certo? Mas, infelizmente, não é assim, né? Glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, louvado seja o teu nome, santo e poderoso Deus. Glórias a ti, aleluia. Glória a Deus. Então, nós não podemos buscar somente a Deus, tá? Peraí, tá me dando um probleminha aqui, gente. Eu não sei se a luz tá... Como é que tá? Então, gente, e como uma muleta psicológica, né? Agora nós vamos ver que o utilitarista, ele faz dele o meio para um fim e não para um fim em si mesmo. E no segundo caso, o Deus como muleta psicológica é quando trata Deus apenas como um ser preocupado em estimular o ego de seus filhos, como um ser que está disposto a ser usado diariamente por meio de palavras e gestos, apenas para inflar a autoestima dos seus simpatizantes sem se intrometer na forma como desejam conduzir as suas vidas. Certo? Tem gente que quer Deus como um amuleto, certo? Como uma autoestima, uma autoajuda, né? E tem pessoas que acham que o evangelho é sinônimo de autoajuda, nada mais. Ah, eu tô depressivo hoje, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja ou eu vou buscar Deus? Para quê? Para que essa depressão, para que essa baixa autoestima, né, não venha a me prejudicar, certo? Então,
é como um amuleto. Assim como tem gente que gosta de usar pé de coelho, tá? Para dar sorte. Tem gente que tem ferradura de cavalo dentro de casa porque é para dar sorte. Não. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. Por isso a nossa decisão tem que ser tomada bem pensada, certo? Se tu tá atravessando um momento difícil, tu vai e aceita Jesus na tua vida, tá? Amém, glória a Deus, aleluia, tá? Aí tu melhora aquela tua crise de depressão, de angústia, de ansiedade, passou, o que tu faz? Tu te afasta. Agora eu não preciso mais ir na igreja. Mas não é assim, meus amores, tá? Deus, ele não é amuleto para ser largado e pegado só quando tu precisa. Nós temos que ter uma vida diária, constante na presença de Deus. E olha, eu posso dizer para vocês assim, ó, com todo o meu ser, tá? Que buscar Deus, aceitar a Jesus na minha vida foi a melhor coisa que eu fiz para mim, foi a melhor decisão que eu pude tomar em toda a minha vida, tá? Mas tu tem que estar sempre na presença de Deus, tu tem que estar sempre orando, tu tem que estar sempre buscando, porque quando nós aceitamos a Jesus, pelo menos comigo foi assim, Jesus ele não disse para mim, agora tu me aceitou, tu vai ter uma vida de mar de rosas, tu não vai mais passar por luta, tu não vai mais ter problema, tu não vai mais ter enfermidade, não. Porque até ele teve aflições, até ele passou por dificuldades aqui nessa terra. Por quê? Para que ele pudesse sentir o que nós sentimos, para que ele pudesse nos entender na hora que nós estivéssemos passando por aquilo ali, para que ele pudesse nos ajudar, para que ele pudesse saber como ele iria nos ajudar, né? Então, Deus, ele é Deus. Quando tu aceita, tá? Que por isso que Deus te deu duas escolhas. Deus, ele deu o tu aceitar e o tu não aceitar. Tu tem livre escolha para te fazer. É uma decisão tua, mas que quando tu toma essa decisão, ela tem que ser, ela deve ser para sempre. Porque Deus, ele não é amuleto, e Deus, ele não é um objeto que tu usa e larga, tá? Tu usa quando tu precisa. Eu preciso ganhar essa causa. Eu preciso dessa cura. Então tu corre para a igreja, tá? Mas Deus não é assim. Não é para isso que Deus te escolheu, não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para sermos seu adorador, para que nós pudéssemos adorá-lo todo o tempo, certo? Por quê? Porque Deus, ele procura adoradores em espírito e em verdade. E por isso que Deus não pode ser usado e largado só quando tu precisa.
Tu não precisou, tu larga. Tu precisou, tu vai lá e pega. Ele não é um brinquedo. Certo? Que quando nós somos criança, né? Que como nós vemos todas as crianças, elas vão lá, pegam um brinquedo, brincam com ele, aí depois que elas enjoam, cansam, elas largam aquele brinquedo e vão lá e escolhem outro. Não, Deus não pode ser usado assim. Nós não podemos querer só a bênção, nós temos que querer o dono da bênção. Esse sim. E nós não podemos usar Deus como amuleto de sorte, tá? Porque Deus não é amuleto. Deus, Ele é o nosso Criador. Foi Ele quem te criou. Então, nós temos que procurar Deus por nós, pela falta que Ele nos faz, tá? Porque sem Deus nós não podemos nada. E as pessoas que usam Deus como utilitarista e como amuleto, eles sabem que eles precisam e eles sabem que só Deus pode dar a vitória. Tanto é que quando eles querem vitória, eles vão, eles sabem aonde ir, eles sabem qual a fonte recorrer. Mas depois que eles ganham, eles não importa mais para eles. E o evangelho ele não pode ser usado assim. Não nos iludamos. Para ser verdadeiramente cristão, seguidor de Cristo, o Filho de Deus, não basta a pessoa ter apenas uma confissão de fé em Jesus, tá? Nós temos que crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus e que só Ele pode. Amém? Mesmo que as pessoas tenham uma confissão de fé integralmente ortodoxa, isto não basta para ser considerada uma cristã verdadeira. Viu? Não basta só tu dizer, eu vou na igreja, eu tenho fé em Deus. Não basta tu ter fé em Deus. Tu tem que aceitar a Jesus e tu tem que crer verdadeiramente, né? Então, conforme o apóstolo João as evidencia da verdadeira fé cristã, são crer em Jesus como Filho de Deus, isto é, na deidade de Jesus, e crer nele como o Cristo, o Messias, o prometido. Se você não crê, não basta você ter fé. Ah, mas eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu sei que Deus pode. Isso não quer dizer nada, tá? Porque tu tá dizendo que tu tem fé em Deus, né? Mas tu tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. E somente tu aceitando a Jesus na tua vida e crendo, é que daí tu vai poder dizer que tu é um cristão verdadeiro. Certo? Então, glória a Deus, aleluia. Pois aquele que não aceita Jesus como Filho de Deus, não tem a vida.
eterna. Certo? Se tu não aceitar a Jesus como o Filho de Deus na tua vida, tu não vai receber a vida eterna, né? Somente a partir do momento que tu aceitar, aí é que tu tem. E viver segundo os mandamentos divinos, amar a seu irmão e praticar esse amor, não viver na prática do pecado, mas buscar sempre viver uma vida de santidade. Aí é que tu pode te considerar uma verdadeira cristã e também não amar o mundo nem o seu estilo de vida. Que hoje tem acontecido muito, as pessoas, ela tem procurado, eu sou evangélica, eu aceitei a Jesus, mas quer viver conforme, se vestir conforme o mundo se veste, ter aquele estilo de vida, continuar fazendo tudo, bebendo, fumando, indo a festas, sabe? Dançando, indo para balada. Eles querem continuar a ter aquele mesmo estilo de vida, que eu acho, gente, um absurdo total. Se tu aceitou a Jesus e tu continua com esse estilo de vida que tu tinha antes, qual é a diferença de ti para o mundo? Nenhuma, porque não tem. E para isso nós precisamos ser diferente, porque nós temos que amar a Deus e odiar o mundo. Nós não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, se tu continua te vestindo, seguindo aquele mesmo estilo de vida que tu tinha, não mudou em nada. Jesus não fez diferença nenhuma na tua vida. Porque a partir do momento que nós nos entregamos de coração para Deus, que nós aceitamos a Jesus como verdadeiro Filho de Deus, nós reconhecemos que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, tá? Então nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós não podemos fazer as coisas que o mundo lá fora faz. Tu já pensou um cristão com a boca